Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao Ponto Seguro, o podcast da Balasca no YouTube. Estaremos abordando vários temas relativos à área de segurança, mas antes de mais nada, curta os nossos podcasts, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber informações. Bom, no dia de hoje nós vamos falar um importante tema que é sobre proteção auditiva. Estamos aqui com as profissionais da Honeywell, né? Carol e a Brenda. Boa tarde, gente. Tudo bem? Me chamo Carol, trabalho na Honeywell. Estou no mercado de segurança há em torno de 10 anos já, né? A Honeywell é uma empresa muito tecnológica, uma empresa de inovação que está no mercado há mais de 100 anos, uma multinacional americana, e está presente aí na nossa parte, na parte de safety, né? Que é a parte de segurança, como também em outras partes, como aeroespacial, como automação industrial. Então, realmente bem focada nessa parte de segurança, inovação e muito na parte de qualidade dos produtos. Tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Brenda, atuo no mercado de segurança também, no mercado de EPIs, né? Na verdade, há mais de 10 anos também. Hoje eu atuo como gerente de território, fazendo o desenvolvimento no cliente final, né? Toda a região metropolitana de São Paulo, uma parte do interior, e vamos falar um pouquinho mais a respeito do PCA e das soluções da Honeywell aqui com o pessoal. Legal, sejam bem-vindas. Muito obrigado em nome da Balasca por nos atender. Hoje nós temos que falar um monte de dicas sobre proteção, né, e conservação auditiva, né? Acho que a gente podia até começar por qual a importância que vocês veem na conservação da audição, né, para o trabalhador. Hoje em dia é algo que é de extrema importância, né, no dia a dia. E vocês fazem um belo trabalho, que é o desenvolvimento e os treinamentos, as explicações para os usuários, né? O que vocês recomendariam para as pessoas que trabalham em área ruidosas? Olha, Correia, antes de mais nada, eu acho importante ressaltar que a perda auditiva, seja ela parcial ou total, ela é irreversível, né? E algumas coisas que nós, né, enfim, os colaboradores, quem está ali atuante na indústria, de maneira geral, precisa ter cuidado é que ela é gradativa, né? A perda auditiva ela é gradual, ela é muito silenciosa, então você não tem uma cicatriz aparente, você não tem a perda auditiva de forma imediata, ela vai acontecendo conforme a cada exposição e conforme o tempo, né? Então, uma vez que você tem essa perda, não tem mais tratamento, não tem remédio. Ou seja, não existe nenhum remédio, não existe nenhuma situação. Então, a Não, situação é a prevenção, é né? a Essa é prevenção. a Brenda. Se você não usar o equipamento, você sabe, né? Agora, qual a dica que a gente poderia dar para os nossos ouvintes aqui? Como que a gente faz, como vamos fazer a seleção do equipamento adequado, né? Hoje, Uhum. quais os tipos de proteção auditiva que nós temos, né? Quer iniciar, Carol? Como que vocês acham? Fiquem à vontade. Tá, não, perfeito. A gente tem hoje, né, no mercado, alguns tipos de produtos, né, que vão atuar na proteção auditiva, como os plugs de inserção, sejam eles descartáveis, que são aqueles de espuma, ou reutilizável, que são aqueles em silicone, né? E nós temos os modelos que são chamados de concha. E aí a gente tem com haste acima da cabeça, que acopla no capacete, com haste atrás da nuca, multiposições. São esses Uma tipos. diversidade de equipamentos. Isso, Você exato. começou a falar, já veio uma primeira preocupação que eu ouço bastante em campo, né? Qual a instrução? Primeiro, eu visitei um cliente que ele trocava um plug de inserção uma vez por ano. Normalmente a indicação do fabricante são 6 meses, é isso? Na verdade, depende muito do ambiente e da área. Sendo plug de inserção, quando a gente fala da opção de espuma, que é descartável, utilizou, faz o No descarte. mesmo dia. No Utiliza mesmo uma dia. única vez. Isso, Perfeito. exatamente. Já o de silicone, que é o reutilizável,
Aí precisa se avaliar qual é o ambiente em que esse colaborador está, sujidade, né? O que ele está exposto ali, além do ruído, para poder definir qual é a periodicidade de troca desse plug de inserção. Lembrando que o plug de inserção, ele tem um custo, né? Vamos dizer assim, mais acessível em relação aos modelos de concha, mas tem alguns pontos que a gente precisa estar atento. E isso é até um grande problema de passivos trabalhistas, né? Isso. Então, assim, poxa, se você trocar a cada 3 meses, não é algo que vai impactar na empresa. Está dando proteção e evita também alguns passivos trabalhistas. Mas o mais importante de tudo, você dá uma condição ideal para o trabalhador, né? Isso, exatamente. A questão do plug de inserção, como ele vai direto no canal auditivo, a possibilidade desse colaborador desenvolver algum tipo de inflamação, né, alguma otite ou alguma doença ocupacional devido à parte de higiene, principalmente, desse plug, ela é maior, né? É claro que são casos e casos, né? Tem empresas que boa parte utiliza o plug de inserção e o colaborador vai ser avaliado por uma fonoaudióloga para ver se ele vai precisar utilizar uma opção concha ou não, né? Então, depende muito da exposição mesmo e a atividade. Eu acho que um grande problema que a gente verifica é justamente o que você falou, a sujidade, né? Uhum. Você pega uma pessoa da área de manutenção, por mais que ele faça, né? Então, é um Exato. cuidado fantástico que você tem que ter, né, para isso, né? Exato. E aí tem os procedimentos, né? Então, além do cuidado que o colaborador precisa ter, o período que a empresa define, né, para troca, reforçar esse treinamento de uso, guarda e conservação do EPI. A parte de manutenção é uma parte muito importante, né? Da parte de IPI em geral, quando a gente fala, eu creio que é uma das partes mais importantes, porque não adianta a empresa entregar um IPI de qualidade para um funcionário e ele não ter a conservação, não ter o cuidado necessário, né? Ou Às vezes é um não IPI saber usar, né, às vezes Carol? é um IPI que dura 6 meses, mas ele pega, joga de qualquer forma ali dentro do capacete, ou joga em qualquer lugar, né? Sai para almoçar, deixa pendurado em qualquer lugar. E isso também muda bastante essa parte de quanto tempo ele vai conseguir utilizar, da parte de proteção mesmo, né? De contaminação, igual a Brenda falou. Então, é muito importante que o pessoal esteja ciente, né? E que os colaboradores tenham esse treinamento sobre como utilizar, como guardar, para que também consiga ter uma conservação e um tempo de uso adequado para esses EPIs. Para os técnicos, engenheiros, as pessoas que forem fazer a seleção, primeiro, uma análise de risco. Exato. Conheça o nível de ruído. Exato. E depois nós vamos para a seleção. Mas uma coisa importante que vocês estão falando é a questão de treinamento também. Porque não adianta, eu acho que eu sempre falo, sabe? O pior de não ter o EPI é ter o EPI e não saber usar. Sim. Que muitas pessoas não sabem. Às vezes é primeiro emprego, ou nunca trabalhou numa indústria. Então, essa parte de treinamento é de extrema importância, né? Como vocês enxergam isso? Essencial. Essencial. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Isso. Né? Uhum. Então, além do EPI adequado que a empresa vai fornecer para esse colaborador precisa ser treinado de como utilizar e como fazer as manutenções, né? Quando a gente fala de proteção auditiva, em especial os modelos concha, nós, enquanto fabricantes, a gente sempre orienta que seja feita a troca a cada 6 meses do kit de higiene, né, da boa concha. informação, né? Que as pessoas às vezes pegam um concha e acham que ele é para sempre. Ou seja, ele tem que passar por um processo de higienização e manutenção. Isso. Substituição das peças, é isso? Substituição degradadas, das peças. né? Exato. Vou pegar um abafador e vou passar álcool nele. Ainda mais que nós tivemos a pandemia. E é uma prática muito comum, ainda mais, que é verdade. Exatamente. Né? Acho que isso foi agravado depois da pandemia, da gente passar álcool em tudo, né? Graças a Deus, agora a gente não precisa ficar passando álcool em absolutamente tudo. O correto é sempre, no caso do abafador, passar um pano úmido, né? A espuma, lavar com sabão neutro e deixar secar em um local... Sempre à sombra, né? Exatamente. Não exposto ao sol, Não né? exposto ao sol.
e fazer a troca a cada 6 meses. É claro que vai variar muito qual é o ambiente desse trabalhador. Se ele está dentro de um frigorífico, é um ambiente bastante agressivo, né? Digamos, é um ambiente muito extremo. Se ele trabalha em um ambiente mais limpo, né? Enfim, alguma indústria, de repente, farmacêutica, enfim, você tem cenários diferentes. Então, é sempre importante fazer um mapeamento, uma análise de risco do local, para aí sim você começar a colocar os programas, né, de prevenção e conservação para esse colaborador. E é sempre importante, né, que o técnico, o engenheiro, a pessoa designada para isso, que vá fazer o reconhecimento de qual o ruído que é prejudicial. Não apenas medindo decibéis, mas fazer um levantamento, né, em hertz, né, verificar realmente qual que é o ruído que está sendo prejudicial, para que a gente possa indicar um equipamento correto, né? E aí, um detalhe, né? Temos que ter um programa de conservação auditiva. Exato. Alguém tem que ser responsável, né? Normalmente é a área médica em conjunto com a área de segurança do trabalho, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem o PPRA, o PCMSO e aí nós temos o PCA, né? São Umas 3... sopinhas de letras, né? Exatamente. Agora está voltando o PPOB, então vamos, né? Tem assim, na verdade, eu vejo que um complementa o outro, né? E aí nós temos, então, falando do tema, o PCA, que vai definir quais são os ambientes que aquele colaborador precisa ou não utilizar o abafador, qual é o tipo de abafador, porque ele vai ter já a análise desse ruído, se é alta, se é baixa frequência, qual é o que ele precisa de fato atenuar, para minimizar, né, e reduzir esses Ou seja, não riscos. adianta ele ir lá com medidor de nível de pressão sonora, que a gente fala aí normalmente como um decibelímetro. Um decibelímetro é a mistura de todos os sons, que é o ruído. Exato. Né? Nós temos que quantificar a frequência e depois, no manual, e verificar aquele equipamento se atenua aquela frequência. Aí que entra o NRR, né? E o NRR-SF, que é assim que são feitos os testes agora, né? Exatamente. Aqui no Brasil, os testes são feitos tipo B, né? É uma análise que eles chamam, tem classificação tipo A e tipo B. Aqui no Brasil são 10 ouvintes, são 10 pessoas, se eu não me engano, e eles recebem aquele EPI, né? E eles vão ler aquele manual e colocar aquele EPI. Não necessariamente essa pessoa Olha já... a importância de você ter um manual que a pessoa ele seja bem didático, né? Exato. Que ele leia, porque as pessoas não têm experiência, né? Eles só vão pela leitura do manual. É isso, Brenda? Exatamente. E normalmente, não necessariamente essas pessoas que fazem o teste, né? Elas já tiveram algum contato com qualquer EPI ou com o abafador. Normalmente não tem, né? Exatamente. Podem ser pessoas leigas, né? Que não têm esse conhecimento, nunca tiveram uma instrução ou utilizaram. Elas vão receber aquele EPI, aquele abafador, vão ler o manual e vão colocar como elas acham que precisa ser colocado, né? Para ser aí sim avaliado o quanto esse abafador vai atenuar de ruído. E o pessoal sempre comenta, né? O que vocês pensam aí tecnicamente de utilizar o de inserção e por cima o abafador de ruído? Qual que é a dica que vocês... Eu estava esperando essa pergunta. Então... Esse a gente fala que é a dupla, né? A atenuação, né? A dupla proteção. No termo higienista, não tem problema, né? Mas quando a gente olha para a parte normativa, ele não... Aqui no Brasil, essa dupla proteção, ela não é... Não existe um estudo que comprove Não. essa dupla proteção. Não existe. Então, aqui no Brasil, principalmente, não existe nenhum estudo que dê alguma orientação nesse sentido.
O correto é que você use ou um ou outro. Até para evitar alguns problemas, né? Eu sei que vocês têm vários lançamentos, né? Sim. Eu posso utilizar um protetor da marca A com um capacete da marca B? Não. Não, porque isso está previsto no CA, né? Então, o meu abafador, ele vai acoplar e ele foi projetado para acoplar no capacete da Honeywell, né? Tem outros concorrentes, a mesma coisa. Se você utiliza o capacete de uma marca e o abafador de outra, você Até porque os dados descaracteriza. construtivos são diferentes, né? Então, você pega o capacete da marca A e da marca B, né? É diferente da Honeywell, né? Então, Exato. são características diferentes. E os certificados de aprovação, os testes, ensaios são feitos em cima disso, né? Isso mesmo. É igual hoje em dia você utilizar a altura no Brasil, né? O cinto de um fabricante, o talabarte de outro, o trava-quedas de outro. É algo mais ou menos nessa linha. As pessoas reclamam muito, né? Uhum. E eu vejo também, já cheguei a ver algumas adaptações aí fantásticas, né? Eu vi algumas pessoas que furam o capacete, né? O que vocês, como fabricantes, diriam sobre eu vou lá, vou pegar e vou fazer um furo para pôr. Tá correto? Não, de maneira alguma. Na verdade, assim, você está danificando a estrutura daquele EPI. Então, se porventura tiver algum tipo de incidente ou acidente, e aquele EPI, obviamente, danificado, não vai atender ou não vai performar como se espera, porque houve uma segunda engenharia dentro Ele dele. descaracterizou, né? Descaracterizou o EPI. Exatamente. Exatamente isso, Correia. Hoje, vocês têm um lançamento, né? Temos. Quando vocês estavam aqui preparando, teve um lançamento, acho que até a Carol estava mostrando. Qual que é, Carol? Se eu não me Na engano, verdade, é esse aqui? assim, quando a gente entra um pouquinho, né, nos EPIs, no equipamento da Honeywell em si, a gente tem algumas diferenças que são muito importantes da gente falar, né? Com o abafador de concha, por exemplo, normalmente você vai fazer uma visita, você vai num polo industrial, as pessoas que estão trabalhando ali, né? Você vai conversar. Todo mundo acho que já foi fazer uma visita em um setor industrial e aí tá conversando ali com o técnico para ver o que é utilizado, como que é o setor produtivo deles, e aí a pessoa te dá um abafador, você fica retirando o abafador para você conseguir escutar o que a pessoa tá falando. Senão, o ruído, você não consegue escutar a pessoa. E se fosse para você ficar levantando e tirando toda vez que você precisa conversar com alguém, você não, não utilizaria um abafador, né? Bem colocado, né? Será que hoje os nossos trabalhadores, eles utilizam da forma correta? Né? Será que eles tiram por algum momento? Sim. E esse momento que tira, o que pode acontecer? O que acontece é que a perda auditiva, ela vai aos pouquinhos, né, com o tempo. E a gente costuma falar que quando as coisas acontecem aos poucos, a gente não dá, né, a atenção correta que a gente deveria, porque não é algo que vai acontecer na hora. Né, Carol? E aí depois, a hora que, igual a Brenda falou, quando acontecer, não é reversível, né? E cada vez que você retira, cada vez que você se expõe ao risco, você tá fazendo um mal para você mesmo, você tá perdendo um pouco da sua audição, né, com óculos da sua visão e etc. E acho que impacta em tudo, né? Sim. Porque assim, eu penso que uma pessoa que tem uma perda auditiva impacta no relacionamento familiar, impacta em várias situações, na comunicação, acho que no sistema nervoso central, né? Como que vocês avaliam hoje as pessoas que não utilizaram ou que têm uma perda auditiva? E até, juntando uma pergunta na outra, eu tenho uma perda auditiva hoje. Eu posso vir a ter alguma dificuldade de uma recolocação profissional em função dessa perda? O que vocês me falariam? Brenda, poderia... Sim, né? A perda auditiva, ela traz para o usuário dores de cabeça, né? A parcial ou a total. Dores de cabeça. O colaborador, ele fica com aquele zumbido no ouvido. Essa pessoa, ela fica mais impaciente, né? Então, ele vai ter um impacto social. Irritabilidade também, exatamente. Né? Ele vai ter um impacto social, junto com a família e os amigos, vai ter uma diferença. E ele vai ter um impacto profissional também. Por quê?
pode ser que na especialidade que ele tem ali hoje, metalúrgico, enfim, ele não pode mais exercer aquele tipo de função porque ele teve essa perda parcial ou total da audição. Ele vai precisar se reinventar. E como você disse anteriormente, ela é irreversível. A tendência dela é só aumentar, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente entra de novo no ponto do abafador, né? O abafador da Honeywell tem uma diferença muito grande com o mercado, que ele atenua o ruído, mas mantém o som da voz. Então, você consegue se comunicar totalmente. Pode colocar pra Era gente esse que ver. você estava falando? Isso. Então, vamos lá. Deixa eu colocar direito. Sempre Bom, nós em estamos cima da fazendo cabeça, simulado, né? né? Isso. Coloquei, tá certo, tá ajustado. Tá certo. E você consegue continuar se comunicando. Você pode me escutar totalmente. A gente pode ver, pode falar com a gente. Isso é muito interessante, você deu até um exemplo, né, Brenda? Que é por isso que as pessoas tiram, né? Exato. É lógico, sempre você tem uma diferença. Ele vai, mas eu obviamente, estou ouvindo vocês falarem. E até vocês podem perceber que em nenhum momento ele muda o som da voz dele. Normalmente, quando a gente tá até com fone de ouvido normal, alguém tá conversando com a gente, você já fala super alto. Porque para você tá escutando a sua voz de uma forma mais baixa. Então, você aumenta o seu tom de voz. E pode perceber que você, Correia, em nenhum momento aumentou o seu tom de voz. Eu continuo te ouvindo, né? Você se ouve também. Ele tira o ruído da área, né? E me permite conversar com vocês. Eu estou ouvindo vocês duas falarem. O nome dessa tecnologia é Airflow Control. Airflow Control. Isso. É uma tecnologia da Honeywell. Os nossos abafadores, eles têm 2 patentes empregadas, né? Então, ele permite que você tenha um maior abafamento do ruído, mas também consegue ouvir bem a voz humana. E uma coisa que eu percebi é o conforto, né? Exato. Sim. Ele é extremamente confortável. Ele é extremamente confortável. A espuma dele, né, a parte de fora dele, ele tem um material diferente que não fica grudando, né, na pele. Ele se molda bem, né? Se molda bem, isso. E até mesmo, um ponto que a gente estava falando anteriormente, né, em relação a PCD, por exemplo. É importante uma pessoa que tem uma perca auditiva, já que utiliza um aparelho, continuar utilizando esse aparelho conforme ele exerce o trabalho dele dentro da empresa, né? Você falou um negócio muito importante, o pessoal né? não consegue, muitas vezes, utilizar um aparelho auditivo com um abafador concha, porque não se adequa ao tamanho. Já os abafadores da Honeywell, eles se adequam a esse tamanho. A pessoa consegue utilizar o abafador estando com um aparelho, né? Bom, a Brenda pode até falar. Muito importante esse ponto, né? Porque a pessoa já usa o aparelho que é para suprir uma dificuldade que ele tem de audição. Exato. Aí, se ele precisar usar isso aqui, né? Então, os equipamentos da Honeywell permitem que isso seja... Vou até emendar uma pergunta aí. Pode perguntar. Se eu tenho... A legislação fala sobre PCDs, né? Pessoas com deficiência. Se eu tenho um colaborador que tem já uma perda auditiva total, ele tem uma perda auditiva, pergunto, e ele estiver trabalhando numa área de ruído, ele tem que usar proteção auditiva, Brenda? Sim, com certeza, Correia. Com certeza. Muitas pessoas falam assim, como ele já tem uma perda, ele não precisa usar, né? Não tem mais o que perder, né? Não, de maneira alguma. Por que o pessoal consegue utilizar o aparelho auditivo e o nosso abafador? A concha do nosso abafador, ela é maior, né? Essa aqui. Isso mesmo. E para o PCD, independente se ele tem essa perda total ou parcial, a mesma irritabilidade, as mesmas dores de cabeça, ele vai desenvolver se ele ficar exposto ao ruído, tá? Isso independente, porque o órgão, né, os ossinhos do nosso ouvido, é a mesma coisa. Ele tem perda auditiva porque ele perdeu aqueles cílios, né? A gente chama de cílios que tem na cóclea. Então, conforme o tempo, a gente vai... É normal que a gente, conforme vai passando a nossa idade, a gente vai perdendo. Vai ter uma perda auditiva. Inclusive, o ruído já tem estudos bem avançados pela transmissão via óssea também, né? Exatamente. O ser humano, na verdade, já vai perdendo um pouquinho da audição ao longo da vida. E para quem ainda se expõe diariamente ao ruído, isso pode ser potencializado.
Então, por isso a importância de sempre estar colocando o EPI, né? Se a gente não consegue diminuir isso no ambiente, né? Ter ações de prevenção coletiva, porque às vezes você não consegue isolar uma máquina, né? E aí a gente precisa realmente partir para o EPI. E um ponto que eu acho interessante Correia falar e destacar para os nossos ouvintes é que conforme a gente vai muito nas indústrias, a gente vê que o pessoal acha que a segurança do trabalho pega no pé, né? Ah, não, o pessoal lá fica no meu pé, a hora que ele chegar eu vou colocar, né? Seja o EPI qual for. A gente não pode esquecer que a gente está falando de até brinquei com você aquele outro dia, de um CPF e não um CNPJ. Eu achei muito interessante, né? Nós exato. estamos cuidando do CPF, é individual, É não é do individual. CNPJ. Então, Exato. nós estamos preocupados com o ser humano, com a prevenção, né? Exatamente, porque para o usuário, para o colaborador, independente dele mover, de repente, futuramente alguma ação contra a empresa, não importa quem é que vai sentir na pele as consequências do não uso ou o mau uso ou a negligência da utilização do EPI correto para a área que ele está exposto, né? Então, é sempre importante ressaltar isso, que eles olhem para a vida deles, convívio com a família deles, é a segurança deles, e não só da companhia. A companhia, ela tem a obrigação dela, mas ele também tem que ter a responsabilidade dele de pensar que tem sempre alguém esperando ele em casa para que ele volte saudável, assim como ele saiu para trabalhar. Hoje aqui no Brasil tem a comunicação em Libras, né? Com as pessoas que Sim. têm alguma deficiência. E agora também tem um outro detalhe, né? Se você está numa indústria, numa área fabril, toca um alarme, ou uma empilhadeira está passando, a pessoa que tem essa perda, ele é muito mais suscetível a um atropelamento, de repente as pessoas estão vendo que é uma situação de emergência, ele acaba não ouvindo, né? Tem que se tomar alguns cuidados, né? Exatamente, é isso. Esse é um dos lançamentos? Esse, na verdade, é o nosso abafador tradicional, né? É o carro-chefe. É o carro-chefe. É um abafador dielétrico, né? E ele tem alguns níveis aí de atenuação. Nós temos outros modelos com vários níveis de atenuação. Eu vi até uma pergunta agora há pouco. Num dos grupos, né? Hoje é tudo mídia social, né? Eu posso usar esse abafador com um capacete de elétrica, NR10? Pode, mas Posso. tem que ser o modelo que acopla no capacete. Certo. Tá? E aí precisa... Mas tem um modelo específico para NR10. Tem um modelo específico para NR10, exatamente. Ou seja, tem uma diversidade de produtos. Basta a gente entender qual que é o risco, né? Qual que é a frequência que está sendo prejudicial ao colaborador e tomar as medidas de ação. Mas mais do que medida também, treinar. E Isso. não é só treinar, né? Você tem que ter uma lista de presença, você Registrar. tem que ter um registro, né? Exato. Ah, mas você treinou, a pessoa treinei. Quando? A semana passada, me dá uma evidência. E aí? E é uma coisa que tem que ser feito sempre, né? Não adianta a gente falar, eu fiz na integração um treinamento e a forma de contínuo. uso, né? E aí nunca mais foi feito. Já estou há 2 anos, 1 ano na empresa e não recebi mais. Gente, as pessoas esquecem, né? Ou fingem que esquecem algumas vezes do que acontece. E com o dia a dia, você vai acostumando com aquilo e você deixa de fazer, né? Você deixa, pela rotina, você deixa de fazer as coisas da forma correta, ou às vezes até numa correria você faz de qualquer jeito. Então é uma coisa que tem que ser sempre lembrado, né? A utilização e tudo mais. A gente, como vai, né, em empresas, a gente vê o pessoal tirando o abafador tá aqui na cabeça. Gente, Como eu tirei, como eles guardam? eu vou colocar no pescoço, eu vou tirar, eu vou guardar no lugar correto. Não, o pessoal tira... há uns dias eu fui numa empresa e o pessoal tava com o abafador na cintura. Então, gente, pegou, esticou totalmente a haste ali da cabeça, o abafador na cintura, o abafador no ombro, né? Ou simplesmente pega e joga ali dentro do capacete e sai de qualquer forma.
E isso, Diminui a vida útil, né? sim, diminui a vida útil. Você colocou na cintura ali, mesmo que seja uma pessoa magrinha, colocou na cintura. É diferente o dimensionamento, né? E às vezes você tá expondo, você tá esticando, aí depois coloca, fala, ó, tá solto, né? Não tá correto. Por conta desses cuidados que a pessoa tem com o equipamento, né? E a gente vê muito isso. Eu muito. sempre costumo dizer o seguinte, eu falo sempre no podcast, que mesmo quando você pega um equipamento novo, você tem por obrigação de fazer uma inspeção visual, Sim. né? Essa é a sua obrigação. Eu até lembrei de um caso aqui recente, né? Você falou muito do uso, guarda e conservação, da importância, né, Carol? E nesse caso, o que que aconteceu, Brenda? Essa pessoa utilizou um de inserção, Tá. ele deveria ter trocado, não houve um sistema que conseguisse habilitar que ele não trocou, ele estava há mais de um ano com esse de inserção. Aí o que que aconteceu? A flange ficou lá dentro do ouvido dessa pessoa. E depois, com base nisso, eu fui fazer umas pesquisas, assim, muitos acidentes desse na Europa, acontecendo também na Norte América, né? Ou seja, é uma negligência da pessoa. Essa pessoa teve que ir para o hospital Para poder retirar. para poder retirar. Teve que ser, inclusive, sedado porque não conseguia tirar. Nossa. E um outro caso recente também, ele não percebeu que tinha ficado lá. Teve sérias infecções, problemas, né? Sim. É lógico, não somos médicos, não estamos falando disso. Mas a gente Sim. está falando de segurança, a gente está falando de qualidade, a gente está falando Cuidado. de saúde, de cuidados, né? Uma coisa que eu vejo, assim, que acontece muito com o plug é que tem o plug com a corda e sem a cordinha, né? E o pessoal acha que essa cordinha é um enfeite ali só pra juntar um ou outro. E não é assim, né? Normalmente, aquele plug que não tem cordinha é utilizado no momento, a pessoa tá ali, vai entrar no setor, já fica um descartável. dispenser, né? Pra pessoa pegar, utilizar e descartar. Uma visita, ou você não é daquele setor, um pessoal do administrativo desceu, foi ali fazer algo e utilizou. O pessoal que normalmente utiliza diariamente tem que ter a cordinha tanto para visualização, como para guardar, para colocar aquele nozinho que o pessoal faz, né? Que o isso pessoal eu ia acha te que é uma coisa perguntar. tão boba, mas não, tem que ter a diferença Porque de um você pro coloca outro. sempre no duto auditivo. Você Sim. coloca. Essa é uma boa prática que o fabricante recomenda? Normalmente, o que eu vejo muito é o pessoal, os técnicos de segurança que faz esses treinamentos recomendar isso. Porque às vezes a pessoa tem um problema em um ouvido e não tem no Passa outro, por outro, né? então. E o pessoal Ou coloca seja, de é uma qualquer boa forma, prática, né? então. Né? Até mesmo a Sim. forma de colocar o plug, né? Esse é um outro diferencial da Roneal, que eu acho que a gente pode até mostrar depois, né? Você quer abrir? Do plug de espuma, né, e o de silicone, qual que é uma das diferenças, né? A pessoa coloca ali de qualquer jeito, e você tem que colocar dentro da orelha e girar ele para colocar o de silicone normalmente, né? E o de espuma, ele já tem esse diferencial, porque você aperta ele e coloca da forma correta, porque ele vai demorar, o da Roneal ele demora um pouquinho para voltar. Para ele moldar. Isso, a para gente- moldar e conseguir colocar. Comercializa no Brasil o plug descartável. A gente não tem hoje o de silicone. Esse é descartável? Esse é descartável. Exatamente pelo que a Carol mencionou. A gente acredita muito, obviamente, na proteção também com o abafador concha e para evitar essas outras doenças, infecções, enfim, que podem acontecer com o mau uso desse tipo de material. A espuma do modelo da Honeywell ela é mais aerada. Então, quando você faz o movimento de roletar para fazer a inserção no canal auditivo, ela vai expandir mais devagar. Gradativamente. Exatamente. Então, você consegue fazer a inserção correta dessa espuma no canal auditivo. E você me fez lembrar um detalhe, né, Brenda? Não sei qual a sua opinião. O duto auditivo não é igual de todas as pessoas, Tem né? vários tamanhos, exato. Existem algumas marcas, eu não sei se todas, tem PMG, Tem é algumas isso? marcas que sim. E o fato de roletar também, você pode aplicar quem tem um duto menor, é isso? Exato, exatamente. Porque esse tipo de plug, ele vai se encaixar em qualquer canal auditivo. Desde os
menores até os maiores, porque ele tem essa E a pessoa vai ver facilidade. um EPI bonito, vai falar, não, não vou jogar, vou usar 2, 3 meses. A gente tem aquele na cor laranja, que o pessoal conhece mais também, e a gente tem esse daqui, que é o Laser Light, né? O na cor laranja é o XTR, e esse é o Laser Light. O objetivo desta cor é facilitar a identificação e uso a longa distância do colaborador. O pessoal tá passando de longe, já vê que tá utilizando. Ergonomicamente e a parte visual, você de longe sabe se a pessoa está ou não Ou usando. não, Eu vejo exato. até alguns especialistas em segurança, eles periodicamente eles mudam a cor para você saber, olha, eu passo na empresa todo mundo verde, mas fiz uma campanha, aliás, cada empresa dá um nome, né? Mas eles Sim. falam V0, né? O V0, ou seja, recolhe tudo e faz uma troca. É uma boa Sim. prática isso, né? É uma forma De obrigar a pessoal, troca, né? exatamente, de ter um controle maior para para periodicidade de troca. Se você tem um sistema de controle de entrega de EPI, facilita também, aí independe da cor, porque ali vai ter a periodicidade de troca que a segurança do trabalho, que a empresa definiu para aquele usuário, para aquela área fazer a troca, e ele vai alertar, né, o time e vai ter tudo registrado. Então, se você tem um sistema de entrega de EPI, isso já facilita bastante. É muito importante. Hoje tem aplicado nas empresas aí a questão da biometria também, né? Isso, exato. Então é para você ter um controle mais efetivo, né? Exato, exatamente. Eu queria mostrar para você, Correia, lançamento. o nosso abafador comunicador. Poxa vida, que legal. Obrigada, Carol. Esse daqui, a gente chama ele de Sync. Ele é um abafador que aqui no Brasil ele já tem CA, tem a Anatel. Isso é muito interessante. Quando você tem um sistema de comunicação, além do certificado de aprovação, você tem que ter uma autorização da Anatel, né? Exatamente, exatamente. Então, esse equipamento aqui, ele é bem completo. Hoje, esse nosso modelo, ele tem com haste acima da cabeça. Ele, normalmente, é aplicável para quem opera empilhadeira, ou empresas que recebem muitas visitas, né? E aí você vai para a área, vai levar esses diretores, visitantes e vai falar sobre cada processo da empresa, e aí todo mundo consegue ouvir. Normalmente sem as precisar. visitas, né? Então a pessoa vai, ele ouve e também E fala. consegue se comunicar. E ele consegue se comunicar. É um abafador que conecta via Bluetooth, né? Então, você pode conectar ele com o seu celular, via Teams, e aí você consegue fazer reunião, chamadas. A gente já até colocou ele em algumas áreas de manutenção, nas quais 2 colaboradores precisavam se falar e cada um ficava no celular um do outro. A gente eliminou, né? Então, ele está utilizando... a tecnologia fazendo frente ao EPI, ou seja, dando valor ao EPI e acrescentando melhorias, né? Exato. Usando a tecnologia. Exatamente. Ele atenua a 19 decibéis e o que é interessante é que ele, de fato, elimina todo o ruído da área que você está. Então, se você está em uma área ruidosa e está falando comigo, eu não consigo ouvir o ruído da área que você está. Eu consigo só ouvir a sua voz. O microfone, E ele a comunicação faz é sempre por HT, sempre por radiocomunicador? A comunicação via Bluetooth e ele tem uma entrada P2 para o rádio. Então, se o rádio for outro tipo de entrada, tem alguns adaptadores que você pode comprar e fazer a conexão com ele também. Então ele tem uma diversidade. Ele Tem. pode falar um com o outro, Isso. ou via rádio. Via rádio ou via Bluetooth. Ah, tá. Tá? Pode fazer desta forma. E aqui tem o controle de volume. Aí eu sempre, quando eu levo para o cliente... Pode virar um pouquinho para mostrar para o pessoal. Aqui, sempre que eu levo para o cliente, eu reforço, porque quando o pessoal vê um abafador desse, acha que é igual o fone de ouvido, que ou joga videogame Pra usar ou ouve, som, curtir um som. ou ouve música. Como ele é um EPI, ele não vai passar de 85 decibéis dentro da concha. Até aproveitando, as pessoas que gostam de ouvir um som bem alto, com aqueles fones no ouvido, corre algum risco, não? Total.
Total, porque na grande maioria esses fones de ouvido não são um EPI, né? Então não se tem um controle do nível de ruído que... De frequência. Exatamente. É uma perda por indução, né? Você está Exato. induzindo direto no canal Direto auditivo, no né? canal auditivo, exatamente. Outro ponto que eu acho super legal falar do Sync, tem alguns clientes, né, que mudou o software. Claro, tem uma tecnologia, né, em volta disso tudo, mas mudou alguns sistemas da empresa, porque precisava, por exemplo, algumas pessoas tinham que ficar parando toda hora para fazer apontamentos, e aí, devido a hoje que a gente tem Alexa, tem um monte de coisa de comando de voz, e a pessoa utiliza um equipamento que tem esse suporte, né, de comando de Essa voz. tecnologia embarcada, com né? isso, com o computador, com o software que utiliza e tudo mais, para também fazer essas anotações, esses apontamentos, sem a pessoa ter que ficar parando, falando ali, né? São Eu alguns acho legal. projetos que a gente Alguns projetos está fazendo. que é Vocês legal. viram que nós nem ficamos detalhando sobre o PCA, quem faz, que o médico tem que cuidar, quem que vai cuidar, quais são os programas, o levantamento. Nós estamos aqui abordando só o aspecto do EPI Exato. e dando ênfase à proteção auditiva. Tem mais algum lançamento que vocês gostariam de mostrar? Aqui tem outros modelos ali, né? Aquele acoplado ao capacete. A gente tem a opção que acopla no capacete e tem esse modelo Nuca. Esse daqui é importante ressaltar, né? Que por ter a parte de ferro aqui, né? Ele não é de elétrico. É o único, né? E ele tem essa parte, né? Até há um tempinho atrás eu levei esse daqui num cliente e o pessoal não sabia colocar, né, gente? Então esse Isso suporte eu ia perguntar, por que não assim sempre, e assim? Esse daqui é sempre atrás da cabeça, né? Na nuca. E o elástico aqui na cabeça. Até porque tem locais que a pessoa precisa utilizar aqueles casquetes, boné, ou precisa utilizar alguma coisa. O modelo Capacete Nuca, de você não resgate. tem a obrigatoriedade de acoplar, né? Enfim, de ter ali a necessidade de ser o meu capacete. E a gente tem uma outra opção que é o multiposições, que ele tem a haste, né, acima da cabeça, depois eu vou mandar ele para você. Ele tem a haste e ela é móvel. Você pode... Ele é igual a esse aqui, digamos assim, né? Ele não tem essa haste aqui, tem uma haste plástica aqui em cima, e você pode pôr para trás e também utilizar com capacete. Quando a gente faz esse podcast, né, é bastante interessante. Eu sempre ouço a EPI, qualquer um pode especificar, mas quantas coisas tem, né? Nossa, quantas muito. Informações valiosas vocês trouxeram aqui para a gente, né? E quantos dados precisa se estudar, quanta tecnologia embarcada que está acontecendo, né? É o avanço tecnológico trazendo o progresso para a indústria, para o país e para a saúde das pessoas, né? Sim, as pessoas muitas vezes acham que é simples, né? Ah, é um EPI, eu vou pegar ali, vou fazer alguma coisa, ó, tem um Muda essa abafadorzinho, cor. colocou aqui, já tá tudo certo. E não é assim, né? Tem todo um estudo, tem médicos, tem várias pessoas envolvidas nisso, né? E essa parte de qualidade, inovação, de tecnologia, para cada vez mais facilitar também o trabalho das pessoas, né? É muito importante isso. Não fiquem bravos, mas alguns serralheiros, algumas atividades. Você já viu aquele que põe uma estopinha aqui? Já. Sim. Já vi um vídeo de um que coloca um abafador no nariz, assim. Nossa, então, assim, pessoal, é um equipamento, assim, podemos até dizer, de baixo custo. Sim. Você não precisa fazer adaptação. Até porque vida não se adapta, né? Vida nós temos que trabalhar com uma força, com uma proteção fantástica, né? Sim. Olha, estamos chegando aí ao final, né, desse podcast. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né? E dessem dicas para os nossos ouvintes, né? O que é importante para a conservação auditiva e qual a recomendação da Honeywell para todos os usuários. Obrigada, Correia. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o pessoal, os nossos ouvintes. A Honeywell, ela tem um portfólio completo na parte de solução para proteção auditiva. Como a gente mencionou aqui, então, são várias opções. Procurem, né, a gente para estar junto de vocês, trazer algumas... apresentar algumas soluções, levar para teste.
A gente está bastante Tem alguma atuante. dificuldade? Tem ruído? Procura a Balasca junto com a Ronel, Exatamente. que nós vamos até o local e vamos dar a indicação do A EPI adequado, indicação do né? EPI adequada, é isso mesmo, Correia. Que legal. Muito obrigada. Obrigado você ter Muito vindo. obrigada, Carol, Correia. suas considerações, alguma dica? Eu acho Você que é- enfrenta o campo dia a dia como a Brenda, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Tá atento aí às coisas, ao IPI adequado, à forma de utilização, né? Não adianta a gente... Treinamento, né? Treinamento, a Isso, gente tem treinamento. educação Não é adianta a gente importante. falar, o IPI tem um custo alto, é caro, mas não informar o pessoal da forma que se utiliza, né? E ter aí a utilização correta. Então, acho que Eu isso sempre é falo, muito né? Quanto importante. custa uma vida, né, Carol? Exatamente. Uma perda auditiva, você perder a relação familiar, né, com seus Exato, filhos. sim. Você não ouvir seu filho falar, né? Uhum. Exatamente. Poxa, tá encerrando aí o nosso podcast. Quero, em nome da Balasca, agradecer a presença de vocês, convidá-los para outros, né? São muitas informações que, se deixasse, nós passaríamos aqui 2, 3 dias falando só de proteção auditiva, né? Muito Sim. obrigado em nome da Balasca. Então, vocês que estão acompanhando, curta aí o nosso podcast, compartilhe com seus amigos. É muito difícil você fazer um trabalho de segurança e as pessoas compartilharem isso. É muito importante para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que vocês vão sempre receber novas informações. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito Ronel, obrigada, muito obrigado gente. por estar aqui com a gente e pela confiança na Balasca. Sempre com a Balasca.